Saudações a todos. Para quem não me conhece, eu sou Deise da Costa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui hoje para contar-vos a minha história sendo portadora da endometriose. Fique comigo e aprenda sobre a doença. Bom, eu confesso que levou muito tempo para que eu pudesse fazer este vídeo para vocês, mas eu espero que me entendam. Não estava a passar por bons momentos, ainda estava em fase de aceitação e tratamento da doença. Embora não tenha cura, é uma doença que melhora com uma boa alimentação, exercícios físicos, alguns medicamentos para que possam ser controlados, já sei que é, os sintomas. Então eu precisava primeiro digerir tudo isso para que eu pudesse aparecer para vocês. Confesso que também fico com um pouquinho de medo, olhando para a questão de nós sermos africanos e tudo mais, mas enfim, eu vou colocar tudo nas mãos do Senhor e eu acredito que Ele é comigo para que eu possa ajudar outras mulheres. Eu gostaria que alguém tivesse feito este vídeo antes que eu tivesse um diagnóstico tardio da minha doença, mas enfim, não será o teu caso, porque eu estou aqui para ajudar-te. Para começar, vamos explicar o que é endometriose. Não sou nenhuma formada em medicina, nem tenho conhecimento sobre a medicina, mas eu vou tentar explicar aquilo que o meu médico explicou-me. Bom, a endometriose é uma doença inflamatória crônica, em que tem uma massa, posso assim dizer, que se parece ao endométrio, que devia crescer no interior do útero, que reveste o útero, cresce em outros órgãos, pode ser no intestino, na bexiga, na trompa, nos ovários, e em casos piores até no cérebro. Então, esse endométrio, essa massa que parece o endométrio, tem um comportamento como se fosse o próprio endométrio. Quando chega a fase do período menstrual, essa massa engrossa também, amadurece e se liberta em forma de período, mas em lugares inapropriados. Agora vamos falar dos sintomas. Os sintomas da endometriose são vários e varia de mulher para mulher, mas os mais comuns são as cólicas muito fortes, as dores durante e após as relações sexuais. Algumas também têm dificuldades para engravidar e muitas mulheres também relatam inchaço. Outro sintoma também são as alterações dos intestinos urinários e todos os outros, principalmente durante o período menstrual. Praticamente todos os sintomas acontecem a princípio no período menstrual, porque a endometriose só acontece quando você estiver de período menstrual. Mas, como eu falei no início do vídeo, eu disse que queria contar-vos a minha história, sendo portadora da endometriose, e eu também disse que não sou nenhuma médica nem formada em medicina. Então, isso só é a base para que pudesse vos situar da doença, porque é o tema que vamos falar hoje. Mas o foco mesmo é eu vos contar a minha história, como eu descobri, como eu fiz o tratamento, que não tem cura, mas enfim, para melhorar as condições da vida. Então, bom, eu me lembro que faz muito tempo, desde o primeiro dia que eu vi o meu período menstrual, que eu sempre tive cólicas. Mas, por um histórico meio familiar, sempre me disseram que fosse normal, que era normal, porque todas as outras mulheres da minha família também têm isso, têm cólicas e tudo mais. Outras até tiveram piores e outras até melhoraram após o primeiro parto. Mas mesmo assim, sempre procurei ginecologista e sempre procurei entender o porquê daquilo estar acontecendo e se realmente era normal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de investigar e principalmente acompanho muito influências brasileiras, não desprezando as nossas, claro, mas acompanho mais as brasileiras. Então, sempre ouvi, sempre vi, elas sempre disseram que sentir cólicas não é normal. Então, foi partindo desta frase que eu decidi sempre investigar. Já fiz várias ultrassons,
ultrassons não, várias ecografias do útero para poder saber o porquê, mas sempre me disseram que era tudo normal. Não que os nossos equipamentos e que os nossos médicos não estejam capacitados, mas é mesmo porque a doença é de diagnóstico tardio. Nem sempre se descobre no início, o que é pior. E o meu ginecologista também disse que por meu grupo sanguíneo ser A positivo, o grupo sanguíneo por si só, às vezes esconde algumas doenças e a doença só aparece quando já está num estado mais avançado. Bom, então, eu me mudei de cidade, de Maputo para Inhambane, para trabalhar. Então, um dia estava no serviço e tive cólicas muito fortes, insuportáveis, que não me deixavam fazer nada. Então, foram mesmo insuportáveis, que eu precisei até ser acolhida, ser levada para casa. Então, foi nesse dia que eu disse: não, alguma coisa não está bem. Então, eu procurei um ginecologista cá e marquei uma consulta e expliquei tudo. De princípio, ele logo me disse: eu acho que tu tens endometriose. E não sei, né, coincidência ou não, no TikTok eu já via muito sobre endometriose, já via algumas cantoras, algumas influências também moçambicanas, algumas cantoras moçambicanas falaram muito da doença. Então eu já investigava muito. Então quando eu cheguei lá e o médico me disse isso, eu me culpei. Tipo, talvez eu possa ter trazido a doença para a minha vida. Portanto, pesquisar, portanto, ver sobre a doença. Se não me engano, isso foi é, não, é maio de 2024. É maio do ano passado que eu tive esse diagnóstico, mas era só uma suspeita, nada confirmado. Então, o primeiro tratamento que eu fiz foi com microgenol, que são pílulas anticoncepcionais de tratamento também. Então, eu fiz. A intenção era fazer por 6 meses e depois avaliar como eu estaria a me sentir para poder voltar ao médico e ele confirmar se realmente era endometriose. Então, eu fiz apenas por 3 meses. Fiz maio, abril, junho. E em julho eu retomei a ginecologista e eu fui dizer que não, essas pílulas não estão a fazer nada de diferente, não fazer nada. A única coisa que as pílulas faziam, quem toma pílulas que deve saber, ou quem já tomou deve saber que aquilo tem um ciclo de 21 dias e depois tem uns 7 para fazer o total de 28 dias. Os 21 dias tomas, o período fica regulado porque elas também têm o objetivo de regular o período. Então, regula durante 21 dias e naqueles 7 dias o período 10. Regula muito bem, perfeitamente o período, mas eu nunca tive um período irregular. Então, para mim não fazia efeito nenhum. O período regular eu sempre tive, as cólicas continuavam lá, os sintomas todos continuavam lá. Então eu voltei, antes mesmo de 6 meses, eu disse, não, doutor, alguma coisa não está certa. Não está nada certo, porque isso não está a mudar nada. Então ele, se não me engano, ele me recomendou pílulas, as mesmas pílulas e outros antibióticos para eu fazer, para depois de fazer uns exames de umas bactérias. I don't remember. Sim, mas ele me deu antibióticos e me deu as pílulas, porque ele estava a tentar ver todas as possibilidades. Ele achou que também pudesse ser alguma infecção. Me deu um comprimido, um antibiótico, não me recordo o nome, mas é usado muito para tratar corrimento. Então, fiz aquele medicamento, incrível ou não, reduziu um pouquinho as cólicas e tudo mais. Depois, em novembro, é novembro? Sim, em novembro eu retomei para fazer um controle. Eu lhe disse que estava melhorzinha, mas que ainda continuava preocupada. Então ele fez uma ecografia e confirmou que realmente eu tenho endometriose. Apesar dele confirmar, não é só o fato de ver que confirma a endometriose. Tem outros, tem outros procedimentos para descobrir a endometriose. Então, ele marcou uma cirurgia chamada laparoscopia,
que é uma cirurgia um pouquinho invasiva, fazer alguns furinhos no umbigo dos lados, para que possam meter alguns equipamentos, uma câmera, uma luz e algo para poderem ver lá dentro, né? Se puderem, poderão pesquisar onde ver como é feito. Então eu fiz em janeiro e ele confirmou de fato que eu tenho endometriose de nível 3. Atenção, a doença só tem 4 níveis, eu estou no terceiro. Mas nem por isso me alarmei. Eh, Ele me recomendou, pelo nível que eu me encontro da endometriose, ele me recomendou a fazer um tratamento com Zoladex. Zoladex é uma injeção muito dolorosa, uma injeção muito dolorosa, não só porque é na hora de picar. A injeção é picada na barriga, do lado do umbigo. Então ele me recomendou a fazer durante 6 meses para analisar, para que a doença não progredisse, porque a injeção tem o objetivo de parar o período menstrual para que a doença não progrida e que talvez melhore. Então eu continuei a pesquisar e vi também que precisava fazer uma alimentação anti-inflamatória, porque é muito importante fazer alimentação anti-inflamatória, porque a doença é inflamatória. Então, se fizer a alimentação anti-inflamatória, já terá melhorado a 50% o tratamento da doença. Então, foi o que eu fiz durante 6 meses, me foquei, fiz a alimentação anti-inflamatória, fiz a injeção durante 6 meses e sempre apareciam pensamentos que não vou conseguir. Eu sei que a doença não tem cura, mas eu não sei porque que eu estou a fazer este tratamento e a me esforçar tanto enquanto a doença não tem cura. Mas também eu sempre via que se eu fizer o tratamento e a alimentação, eu vou melhorar a minha vida. Quando eu estiver de período, eu já serei uma mulher normal, sem cólicas e tudo mais, ou umas coliquinhas básicas. Então, isso me alegrava e me enchia de esperança. Lá no fundo eu tinha alguma esperança só por saber disso. Então foi o que eu fiz durante 6 meses e graças a Deus hoje eu gravo este vídeo com um sentimento de gratidão e eu posso vos dizer que os primeiros 6 meses deste ano foram, posso dizer, os mais importantes da minha vida, porque eu passei de nível 3 para nível 1 da doença. Graças a Deus, muito obrigada. Graças ao meu esforço também, porque não é fácil. Normalmente as pessoas descobrem doenças crônicas graves e desistem de viver, mas graças a Deus não foi o meu caso. Eu escolhi viver, escolhi melhorar da doença para poder ser um testemunho hoje para todas as mulheres. Então, é, é uma longa história, posso assim dizer, mas eu tentei resumir tudo, aquilo que eu pretendia vos dizer. Então, espero que tenham gostado do vídeo. E se tiverem gostado, deixem like. Se não tiverem gostado também, podem deixar o dislike. Não tem problema, é normal. E eu aguardo os vossos comentários. Podem parabenizar-me por ter melhorado. Não estou curada, melhorei. Claro que vou continuar a seguir as recomendações do ginecologista e a minha alimentação e exercícios físicos, claro, para melhorar a minha condição de vida. Então, se tiver alguma dúvida, se eu não expliquei alguma coisa, se algo vos deixou com dúvida, se tem alguma questão, alguma curiosidade também, podem deixar nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo a responder as vossas dúvidas, as vossas questões. E este vai ser o primeiro vídeo do canal após algum tempo, porque eu havia perdido o acesso da minha conta, perdoem-me, mas tudo bem. Para todas as mulheres que estão na mesma situação, que têm endometriose, não desistam, nós merecemos vencer, então merecemos muito vencer, é isso que eu quero dizer. Então, sejamos fortes, nada está perdido, nada é impossível, basta nós querermos para que amanhã possamos ser um testemunho, para que Deus possa nos usar para servirmos de testemunho para outras mulheres. Para as mulheres que têm cólicas fortes e alguns dos sintomas que eu falei, inchaço do corpo, a barriga fica grande, os pés ficam inchados, náuseas, prisão de ventre durante o período, dor a urinar, dor nas relações sexuais e muitos outros sintomas, já aconselho que procurem um ginecologista
com muita antecedência. Pode não ser endometriose, mas pode ser uma outra condição que podem até melhorar só tomando pílulas. Então, façam isso, cuidem de vocês e estamos juntos, estamos juntas. Um beijo e até o próximo vídeo.